Muito bem, vamos dar prosseguimento aqui à parte 2 da nossa farmacologia cardiovascular, fazendo a segunda revisão da fisiologia, hoje do eletrocardiograma, uma revisão bem rápida dos princípios básicos do eletro, para que a gente possa mais à frente estudar a farmacologia, principalmente dos antiarrítmicos. E quando a gente fala do eletrocardiograma, a gente tem que ter em mente que todo esse estudo vai ser representado pelo entendimento de vetores. Vetores vão possibilitar propriedades, identificar propriedades como grandeza, sentido, direção, e que a partir do estudo desses vetores a gente consegue assim entender o eletrocardiograma e dar prosseguimento a todo esse início de revisão e de estudo da farmacologia cardiovascular. Prontos? Esse é o Conexão em Ciência de hoje. Bom, então a gente vai dar prosseguimento aqui agora discutindo rapidamente o resumo e as ideias principais para entender eletrocardiograma, tá? Bom, começando com um breve histórico do eletrocardiograma, é impossível começar a discutir sobre eletrocardiograma e não citar basicamente dois principais pesquisadores, que foram o August Waller, que no final do século XIX ele já cria um eletroscópio capilar que possui eletrodos pré-cordiais, que já é um princípio, um primórdio bem inicial do que viria a ser realizado por William Einthoven, né? Que é o pai da eletrocardiografia. Tá? Ele foi prêmio Nobel de Medicina em 1924 e ele criou, em 1903, o primeiro eletrocardiógrafo, digamos assim, né? Em que possuíam derivações bipolares dos membros. Eu já vou mostrar exatamente o que eu estou falando. E ele desenvolveu, a partir de análises matemáticas, um triângulo equilátero ao qual o coração, o centro elétrico era o coração, e a partir daí ele estipulou essas derivações que vão dar origem a toda a nomenclatura das ondas, quer dizer, o entendimento da nomenclatura das ondas, a onda P, o intervalo QRS, a onda T, que são as principais ondas, e empregou eletrodos periféricos para obter essas derivações e, a partir dessas derivações, chegar ao traçado do elétron e, a partir daí, a nomenclatura das ondas. Está aqui primeiro o experimento do Einthoven. Então, ele colocava os braços em solução salina, uma das pernas em solução salina, e a partir daí ele tinha o registro das atividades elétricas. O eletro ele vai possibilitar que qualquer coisa seja identificada. Um cardiologista que tem um estetoscópio e um eletro na mão, ele basicamente não precisa de muita coisa além disso. Ele consegue identificar diversos processos patológicos e alterações mecânicas que podem estar acontecendo no coração em questão de estudo. E aí, a partir do eletro, desses primeiros, dessa criação do Einthoven, estabeleceu-se ondas em intervalos básicos, que a onda P é a onda de despolarização atrial. O intervalo QRS é o intervalo de despolarização ventricular. E a onda T é a onda de repolarização ventricular. Alguém pode dizer, mas por que não tem a repolarização atrial? Porque a despolarização ventricular ela sobrepõe em força e intensidade vetorial a repolarização atrial. Então não se observa a repolarização atrial no eletro, ok? Muito bem, então para que basicamente tem o eletro? Ele é um registro gráfico, como dá para ver aqui no slide anterior, isso é um gráfico, tá? Dos potenciais elétricos que a gente conversou na aula passada, os potenciais elétricos que vão surgir no nó sinoatrial, que a partir das fibras elétricas vão chegar ao átrio ventricular, sofrer um retardo de tempo na despolarização para seguir adiante no feixe de His e fibras de Purkinje. Sendo assim, os átrios contraem primeiro e posteriormente os ventrículos vão contrair, tá? E esse registro gráfico no eletro, isso é permitido através da projeção do coração no espaço.
como é que nós fazemos a projeção do coração no espaço, nos planos espaciais? Através de vetores. Então, não existe estudo de eletrocardiografia se não houver a projeção de um vetor, que seria o coração, no espaço, nos planos espaciais. É isso que o eletro vai fazer. Ele vai identificar a origem, a intensidade, o sentido, gerando uma grandeza vetorial. E através da análise desse eletrocardiograma é possível identificar arritmias, atrasos de condução, isquemias, hiperpotassemias, entre outras coisas que é possível identificar. Então, para isso, para a gente entender e começar a entender a fundo a base do eletrocardiograma, a gente precisa entender vetor. Vetor é uma ferramenta matemática que vai nos possibilitar, que vai nos permitir identificar, ou ele vai possuir direção, intensidade e sentido. Tá? Então, o vetor ele pode ir da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, de A para B, tá? Com uma determinada intensidade. Ok? E quando a gente fala em projeção vetorial, o que a gente quer falar? Qual é a maior projeção de um vetor? Então, eu tenho o meu vetor, que é esse aqui. Esse vetor ele está indo de A para B, ele percorre aqui a direção AB no sentido de A para B, e ele tem uma intensidade, qual for, que a gente não vai identificar aqui agora, e qual é a maior projeção dele nesse plano aqui de baixo? A maior projeção dele é ele mesmo. Ó. A maior projeção de um vetor é ele mesmo. E isso, claro, quanto mais eu for variando esse posicionamento do vetor, menor vai ficando a posição dele em relação ao plano. Ó, se vier aqui, qual é a projeção dele? Já é aqui. Se eu tiver ele para cá, qual é a projeção dele? Agora é aqui. Ó. Então ele vai diminuindo. Qual é a menor projeção de um vetor? A menor projeção de um vetor é quando ele está perpendicular ao plano. Então, a maior projeção é ele mesmo. A menor projeção de um vetor é quando ele se encontra perpendicular ao plano, que seria o ponto isoelétrico, que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente, quando a gente falar de ponto isoelétrico. Então, ponto isoelétrico no eletrocardiograma é quando o vetor está perpendicular ao plano ao qual ele está sendo projetado. Tá? Muito bem, a partir dessas análises, a gente pode fazer como eu falei, diferentes projeções. Então, por exemplo, pegando esse aqui, o vetor que sai do ponto C e vai até o ponto E, ele é projetado nesse ponto E'. Se sofrer uma angulação, um determinado ângulo, alterar essa posição do vetor, ele já vai sofrer uma alteração que já não vai ser a maior extensão dele, e quanto mais ele se tornar perpendicular ao plano, quando ele se tornar perpendicular, menor é a posição dele, é um ponto. Quando o vetor está perpendicular a um plano, a projeção dele se torna um ponto, é a menor das projeções. Bom, sabendo disso e tendo esse conhecimento, o Einthoven, ele, a partir dos estudos, com aqueles primeiros estudos dele, com o aparelho que registrava, assim, quando ele tinha as mãos dentro das soluções salinas e a perna também dentro da solução salina, ele criou, a partir dali, um triângulo. Então, é como se imaginasse aqui o lado esquerdo, né, o right, o lado direito, o right, o lado esquerdo, o left, e o pé, que seria o foot. Que depois, daqui a pouco, a gente vai entender por quê. Então, se a gente observar esses, quer dizer, então seria o braço esquerdo, braço direito, perna esquerda. Então, isso aqui forma um triângulo equilátero, que é conhecido como triângulo de Einthoven. A partir dessas localizações, ele criou esse triângulo e ele convencionou chamar, aqui não é científico, é só uma convenção, as primeiras derivações, que são as derivações unipolares de D1,
D2 e D3. Então, e o vetor, ele colocou o coração no centro desse triângulo. Então, a partir daqui, eu posso projetar o coração em D1, eu posso fazer um vetor para D3, eu posso fazer um vetor para D2, tá certo? Só que aqui eu fico limitado, eu tenho só 3 posições possíveis, tá? No coração, no plano. O que ele fez? Sabendo disso, ele precisava aumentar essas projeções, então ele, através de um sistema axial, ele fez o seguinte, ó. O D1 não era a parte de cima do triângulo, então o D1 estaria aqui embaixo, no caso, né? Então, ó, vamos voltar lá, ó. D1, D2, D3. O que ele fez? Ele trouxe D1 para baixo. Ele trouxe D1, ó, vamos lá de novo. Ele trouxe D1 para o lado aqui, ó. Perdão. Para o lado. É como se ele tirasse aqui o D1 aqui de cima, dessa região aqui em cima, que estaria aqui. O que ele faz? Ele traz aqui para baixo. E ele faz prolongamentos e formando um sistema axial de todas essas 3 derivações. Então, da derivação D1, da derivação D3, da derivação D2, ele faz prolongamentos. Então, ó, de novo, D1, ele puxa D1 para o lado, nesse caso, e faz prolongamentos de D1, de D2 e de D3. E assim ele amplia, através de um sistema axial, as possibilidades onde eu posso agora projetar o meu vetor. E aí ele também convenciona o seguinte, a ponta do vetor ela é sempre positiva. E o fim do vetor, o lado contrário da ponta, ele é negativo. Então, se eu projetar um vetor que tenha essa direção, no caso aqui, da direita para de que nós estamos vendo, né, da esquerda para a direita, a ponta, se eu colocar um olho aqui em D1, se alguém estivesse olhando para o vetor vindo, essa onda seria positiva. Se alguém estivesse olhando pelo outro lado, essa onda seria negativa. Então, na verdade, o elétron é justamente isso, são os olhos que vão ser colocados nas determinadas regiões desse sistema de axial criado pelas derivações unipolares e, a partir daí, a gente consegue colocar um sistema de visualização, os eletrodos são colocados e observa-se para onde vai a onda e para onde foi a onda. Então, se ela é positiva ou se ela é negativa, tá? A partir dos estudos iniciais de Einthoven, mais à frente, convencionou-se, criou-se mais derivações, que são as derivações AVR, AVL, então Right, Left, Foot, que eu tinha falado anteriormente. Então, AVR, AVL e AVF. E eu também vou fazer um sistema de axiais com essas 3. Agora, eu tenho 14 possibilidades. Olha aqui, ó. Eu tenho D1. Então, eu faço uma projeção de D1. Eu tenho D2. Eu faço uma projeção de D2. Eu tenho D3. Faço uma projeção de D3. E agora eu uso AVR, fazendo uma projeção de AVR, AVL, fazendo projeção de AVL, e AVF, fazendo a projeção de AVF. 14 possibilidades para plotar, para projetar o meu vetor. Tá certo? Então tá lá, ó. AVR, AVL, AVF, D1, D2 e D3. Lembrando sempre, a ponta do vetor, para onde ele vem, como uma onda, ele vindo é positivo, quem está vendo ele que já foi é negativo. Tá certo? E, claro, a gente está usando aqui, projetando esse vetor num plano como se fosse uma parede, né? Então, eu estou projetando o coração aqui na parede. Eu sei se ele vai da esquerda para a direita ou se ele vai de cima para baixo. Mas eu não consigo saber se ele vem para frente ou para trás. Eu só conseguiria se eu colocasse uma luz aqui em cima e agora eu projetasse o vetor do coração para o chão. Então, o chão aqui vai ser um outro plano de projeção. Esse plano de projeção vai me permitir saber se vai para frente ou para trás.
porque eu já consigo, no plano das derivações unipolares, identificar se ele vai para cima, para baixo, da esquerda para a direita. Tá certo? Então, agora eu preciso, com um plano adicional, identificar se ele vai para frente ou para trás. E eu só consigo isso fazendo as derivações pré-cordiais. As derivações pré-cordiais, elas vão servir para identificar, o coração está no espaço. Tá vendo? Ele é localizado no espaço. Um ventrículo esquerdo posicionado mais para dentro, e que é a câmara mais forte de intensidade de contração. E a partir daí, ventrículo direito, que vocês estão vendo aqui, ventrículo esquerdo, e a partir daí foram criadas as derivações pré-cordiais, ó. V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Quando necessário, há as pré-cordiais para identificar problemas ou distúrbios no lado direito, tá? Mas, basicamente, as principais vão ser V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Então, elas vão identificar a intensidade desse vetor, o sentido desse vetor, a direção desse vetor, agora num plano, como se a gente fizesse um plano 3D. Quer dizer, o coração está encaixado no espaço, tá? E a partir daí agora eu consigo identificar com o posicionamento desses vetores pré-cordiais, somar ao que a gente já achou pelas derivações unipolares, tá? De D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. E, a partir disso, a gente consegue identificar a projeção desse vetor no plano horizontal, através do estudo dessas derivações pré-cordiais. Então, de V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Então, se eu tenho aqui o vetor, o meu vetor do meu coração seria nesse sentido, nessa direção, se eu tiver um olho aqui em V1, o que eu estou vendo? Eu estou vendo uma onda positiva, estou vendo a ponta do vetor. Então, em V1, ele vai ser positivo. Se eu tiver um vetor em V2, o que eu estou vendo? Eu vou plotar aqui, ó. Vem aqui para V2, ó. Pimba, V2. Está aqui para baixo. V2 ainda vê em menor, um pico menor, mas eu ainda vejo ele positivo. Em V3 é a mesma coisa. Se eu fizer aqui de V3, ó, vou fazer um tracejado bem mal e porcamente aqui. Olha lá, ó, se a gente fizer uma projeção em V3, a gente vê menor que V2, mas a gente ainda vê positivo. E em V4 a coisa já começa a mudar um pouco. Tá? Em V4 já começa a ficar um pouquinho diferente. Você já começa a ver primeiro positivo, depois negativo. Em V5 em diante, já vai ser quando a gente colocar para cá. Ó. Nós vamos ver para cá o vetor. Então, V5 está vendo negativo. Ele está vendo a ponta não está vendo a ponta do vetor que está para cá. Ele está vendo a cauda do vetor. V6 a mesma coisa. Ele já está vendo a cauda do vetor. Então, e mais distante. Então, o pico é maior. Então, deu para entender? Basicamente é isso. E no registro, quando esse registro é feito no eletro, cada quadradinho desse, ele tem um tempo. Ele corresponde a 0,04 segundos. Ora bolas, se tem 0,04 segundos em cada quadradinho, como é que a gente calcularia a frequência cardíaca? Cada quadradinho dura 0,04. Eu quero a frequência por quê? Por minuto. Um minuto tem 60 segundos. Se um minuto tem 60 dividido por 0,04, eu tenho 1.500 quadradinhos. Então, para um minuto, eu completaria 1.500 quadradinhos. A frequência cardíaca, ela é medida no intervalo de uma onda R para outra onda R. Ou seja, no pico de despolarização ventricular para o próximo pico. Então, de uma sístole ventricular para outra. Essa distância vai dar a frequência cardíaca. Então, se essa distância é de 10 quadradinhos, é fácil. 1.500 por 10, 150. Se essa distância é de 15 quadradinhos, 1.500 por 15, 100 batimentos por minuto. Se essa frequência, esse número de quadradinhos aqui for de 20, quer dizer, mais distante, a frequência cardíaca é de 75 batimentos por minuto. Se for de 25, 60 batimentos por minuto. Deu para entender? Muito bem. E aí a gente pode ver no eletrocardiograma aqui, um eletro normal, o ponto isoelétrico, o que mais se aproxima de um ponto isoelétrico, seria na derivação AVL, né? Que a gente quase não identifica
A gente quase não identifica atividade elétrica. Se a VL seria próximo, se a gente considerar que é o ponto isoelétrico, vamos considerar no nosso exemplo que é o ponto isoelétrico. Forçando a barra, vamos lá. Ponto isoelétrico em AVL. Vamos tentar ver o que seriam as outras derivações, tá? Então vamos lá. Se o ponto isoelétrico em AVL, significa que o meu vetor ele é perpendicular à AVL, tá certo? Cadê a AVL? A AVL está aqui, ó. Muito bem, a AVL está aqui. Se ele é perpendicular à AVL, possivelmente ele está numa posição que seria D2. Então ele é positivo com maior intensidade em D2. Se a gente quer saber D1, vamos projetar esse vetor em D1. Ele é positivo em D1, com uma menor intensidade que em D2. Vamos ver em D3, ele é positivo em D3. Vamos ver em AVF, ele é positivo em AVF. Vamos ver agora em AVR. Cadê a AVR? A AVR, ele vai ser negativo. Ele é negativo em AVR. Tá vendo? Ele vai ser negativo em AVR. Então, de novo, D1, D2, D3 e AVF ele é positivo e AVR ele é negativo. Vamos olhar lá. Opa, olha lá. Ó. D1 ele é positivo, D2 ele é mais positivo, D3, AVF ele é positivo e onde é que ele é negativo? Em AVR. Tá vendo? Todo mundo entendeu? Então, basicamente, é isso que é sobre a gente lembrar de eletrocardiograma.